No estudo da semana passada, nós tivemos uma noção do porquê da relação que nós temos com os nossos parentes, sobretudo aqueles parentes mais próximos. Então nós vimos que é uma oportunidade que nós temos, muitas vezes, de estarmos com irmãos que têm dívidas de amor conosco, ou que nós temos dívidas de amor com eles, e através dos laços familiares, que a gente possa criar um vínculo de amor com esses espíritos e possamos seguir o nosso caminho rumo à nossa evolução. Isso serve para relação de parentesco, serve também para a relação de amizade que temos entre nossos amigos, na nossa relação entre marido e esposa, né? Então, se nós temos relações conflituosas dentro de casa, que a gente procure entender que muitas vezes a gente está ali para tentar desvencilhar essas relações conflituosas, né? Então, se a gente tem relação difícil aí com o marido, com a esposa, que a gente procure olhar com um pouco mais de carinho sobre isso, né? Porque senão nós vamos ter que voltar, né? Com os nossos maridos, nossas esposas. Então, que a gente possa compreender que essa relação existe para nos aproximar. E as parecências físicas que nós temos com os nossos filhos, né, com os nossos pais, são relações que não têm nada a ver com o espírito, são coisas do nosso material, é genético, né? É lógico que nosso espírito, ele auxilia na formação do nosso corpo, né? Tanto que, se nós estivermos endividados em alguns pontos, algumas doenças nós podemos ter relacionadas a isso. Mas as parecências físicas são mais coisas materiais mesmo, relações genéticas. E as parecências morais que nós temos com os nossos parentes têm a ver com a afinidade que nós temos com quem está do nosso lado, né? E isso serve, inclusive, para a gente entender por que em alguns países aquele aglomerado de pessoas pensam de uma forma, né? Nós brasileiros temos determinados tipos de comportamento muito parecidos, porque nós nos agregamos em conjunto aqui com pessoas que têm mais ou menos as mesmas formas de pensar, ou formas de pensar parecidas. Então, o povo americano, eles têm umas características que são muito próprias deles, os europeus, né? E às vezes, países muito próximos uns dos outros, né, têm diferenças marcantes. Ou seja, aquele colegiado de pessoas que estão naqueles países, formando cada país, tem uma relação de afinidade muito grande um com os outros. E isso está relacionado com a pergunta 215, que já foi explicada, e onde foi terminado o estudo da semana passada, que é a pergunta que Kardec faz aos espíritos no que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Então, os espíritos nos explicam que também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia dos seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tem alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela reunião de espíritos simpáticos. Ou seja, estamos todos aqui porque nós temos alguma afinidade. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias, esse grupamento de pessoas que moram no mesmo país, para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para neles encarnar, um povo rude e grosseiro? Lógico que não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio do que lhes é próprio. Então, nós estamos aqui habitando esse país que é o Brasil, porque nós temos a necessidade de estarmos aqui todos juntos, para progredirmos em coletividade. E temos também as afinidades em comum. Na pergunta 216, Kardec faz aos espíritos:
Em suas novas existências, ou seja, futuras existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Ou seja, eu adquiri um pequeno caminhar de evolução moral. Será que eu continuo na minha próxima encarnação dessa mesma forma? Com esse mesmo estágio que eu terminei uma encarnação, vou começar a outra da mesma forma? Isso pode dar-se, é a resposta. Mas melhorando-se, ele muda. Nós temos que entender também que entre uma encarnação e outra, tem a estadia num plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. E lá nós também aprendemos, nós estudamos. E lá nós podemos modificar, ter muitas modificações intelectuais e morais também, muitos avanços. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Essa pergunta ela tem muita relação com a situação de que às vezes a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa ali tem um comportamento que me lembra muito de um outro espírito que já viveu, né? Vamos supor um grande expoente, um Chico Xavier. Aí, o Chico Xavier desencarnou, e um tempo depois surge um espírito que lembra o Chico Xavier. Não quer dizer necessariamente que seja o Chico Xavier. Não quer dizer necessariamente que porque eu tenho uma pinta aqui e meu pai também tem, que lá para frente possa surgir um parente nosso que tem uma pinta, que por isso eu posso afirmar que tenha sido meu pai. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, a gente sempre começa do jeito que nós deixamos, mas levando em consideração que no plano espiritual nós também temos a nossa evolução. E a gente não sabe quanto tempo nós vamos passar no plano espiritual. Às vezes, pouquíssimo tempo, e outras vezes, muitas décadas ou séculos. Pergunta 217. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? É o que eu tentei falar na pergunta anterior. Não é porque tem um sinal de nascença ou uma forma de se expressar que a gente possa fazer analogia de um espírito encarnado com uma pessoa que já viveu entre nós no passado. A resposta é: o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que anteriormente foi destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto. Pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. O espírito ele pode imprimir no rosto, num olhar, uma forma especial de ser, que lembre um espírito que já existiu entre nós. Mas a aparência física por si só, não. Essa questão de imprimir uma característica ao rosto, ele é muito peculiar naquelas pessoas assim, que têm uma aparência física não muito embelezada, mas que a gente olha aquela pessoa e fala, nossa, ela tem uma beleza diferente. Ao passo do contrário, a gente pode ter uma pessoa fisicamente linda, perfeita, com os traços fisionômicos muito bem feitos, e a gente tem uma repulsa teoricamente por essa pessoa, esse espírito que está ali. Porque não é a beleza física que diz se o espírito é bom ou se não é. Tá? Mas o espírito, sim, ele imprime o seu
modo particular da alma, às vezes manifestada, que a gente percebe. Nossa, uma pessoa que não é bonita, mas ela se torna tão agradável e ela passa a ser bonita aos nossos olhos. Continua a resposta dos espíritos. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, sem qualquer coisa, tem qualquer coisa que agrada. Tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, ou seja, não tão bonitos, né? Sem que haja pronunciada parecência, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, aquele espírito ali, ele pode imprimir na sua expressão, na forma de emitir as suas vibrações mesmo, o seu cartão de visitas, né? Mas não quer dizer que um espírito muito bom vai habitar um corpo, um rosto, um corpo muito belo. A gente tem o exemplo que o Chico Xavier não era nem tão bonitinho assim, né? De aparência física. Mas ele tinha um amor tão grande dentro dele que atraía todas as pessoas que ao redor dele se encontravam. E até a distância, né? Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu a encarnação anterior. Aparência física não tem nenhuma a ver atual com alguma encarnação passada, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que numa série de existências haja alguma semelhança que é inteiramente fortuita. Então o espírito não tem aparência física, o corpo físico parecido nas encarnações que ele tem. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sobre um envoltório corporal das mais humildes aparências, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade. Ou seja, uma pessoa de aparência humilde pode ter uma grandeza e dignidade muito grande. Enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril, bem postado, se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Aquelas pessoas simples que vão crescendo gradativamente, né, financeiramente, até em educação, em cultura, e ela toma aqueles trejeitos de pessoas com melhores posses, com mais educação, muito facilmente. Ou seja, ela parece que ela já viveu ali. Hoje ela está numa situação simples, mas parece que o mundo dela é o mundo da educação, né? As pessoas mais educadas, mais bem postas. E a gente vê isso muitas vezes, que pessoas muito simples que vão crescendo gradativamente, parece que sempre foram pessoas muito bem posicionadas no campo financeiro e intelectual. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, apesar de nascerem em berços ricos, de uma boa educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio, no meio mais elitizado. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então aqui a gente encerra o assunto que fala sobre as parecências físicas e morais.
Nós, filhos, não herdamos pedaços do espírito dos nossos pais. Cada espírito tem a sua individualidade. Nós estamos aqui relacionados por parentescos por conta da necessidade que nós temos de estar com essas pessoas que nos estão próximas a nível familiar, para nós saudarmos as nossas dívidas de amor com essas pessoas. E aí a gente também se depara, muitas vezes, com aquelas ideias que nós temos, muitas vezes, sem explicação, de que Deus existe. A gente encontra povos que nunca tiveram contatos com a civilização, que cultuam lá os seus deuses. Então, essas são ideias que nós trazemos do nosso mundo espiritual. Ela não nasce conosco. Então, ela não nasce com o nosso corpo. Ela já vem precedente ao corpo, ela já vem com o nosso espírito. Isso se chamam ideias inatas. E nós vamos dar início ao estudo dessas ideias inatas nesse momento. A pergunta 218, Kardec faz: encarnado, ou seja, na nossa vida encarnada, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Ou seja, as existências anteriores trazem para o espírito que está encarnando a experiência, traz os ensinamentos, nós trazemos isso de vidas passadas? E a resposta é: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. É lógico que, por exemplo, um indivíduo que é engenheiro nessa vida e que adquire todos os seus conhecimentos na engenharia, provavelmente ele não vai precisar vir numa outra encarnação como engenheiro, se ele já adquiriu aquele conhecimento e já supriu a necessidade dele. Então ele vai passar a adquirir novos conhecimentos, ele vai praticar outras áreas. E é para isso que acontece o fato de nós esquecermos muitas coisas que nós já tivemos em vidas passadas. É que para essas coisas não atrapalharem o nosso futuro desenvolvimento. Quem foi engenheiro não vai ser engenheiro o resto das suas encarnações, até adquirir a pureza. Para adquirir a pureza, nós temos que ter conhecimento em todas as áreas. Então, a gente traz uma vaga lembrança daquilo que nós já vivemos, sim. Por isso que nascem crianças, às vezes, que com 2 anos de idade estão tocando piano melhor do que qualquer outro profissional que já mexa com esse instrumento faz bastante tempo. E aí Kardec faz uma subpergunta dentro dessa pergunta 218. Não é, então, quimérica, hipotética, né, a teoria das ideias inatas? E a resposta é não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Eles podem estar camuflados, mas se perder nunca. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o em que, na existência precedente, ele ficou. Então, onde eu terminei a minha encarnação, eu vou começar a minha próxima, a menos que eu tenha evoluído muito no plano espiritual, que eu também vou ter que colocar em prática no plano material, na nova encarnação. E Kardec faz uma outra pergunta em cima dessa mesma pergunta. Grande conexão deve, então, haver entre as duas existências consecutivas? Ou seja, o engenheiro, então, ele vai ser engenheiro de novo numa outra encarnação? Nem sempre. Tão grande quanto talvez o suponhas. Dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas e que no intervalo de uma à outra, pode ele ter progredido. Um senhor que trabalha trabalhou na época da escravidão, que era um senhor de escravos, apesar dele ter um conhecimento no plantio, na forma de gerenciar a sua fazenda e manter os seus escravos, na outra encarnação ele pode vir como escravo.
Então, para que ele vai guardar, para que vai vir na encarnação dele todo aquele conhecimento que ele adquiriu no comércio, se ele seria um escravo numa próxima encarnação? É lógico que é um exemplo hipotético, tá, gente? Então, não tem uma relação muito grande o que você foi numa encarnação com o que você será na outra, a menos que você precise continuar com o mesmo nível profissional. Vamos dizer assim, falando na área profissional. E a pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, por exemplo? Uma criança que já nasce tocando piano maravilhosamente, tocando um violão, ou um garoto de 10 anos que se forma em Harvard. E aí, de onde vem isso? Por que Deus, se nós tivéssemos uma vida só, dotaria um espírito com tanta facilidade e tanta engenhosidade dessa forma, em detrimento de nós que somos normais em conhecimentos? E a resposta é: a origem das faculdades, né? É uma lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. A pessoa não lembra que ela teve uma outra encarnação que teve esses dons, que teve esse dom de tocar um piano tão bem que logo que nasce numa outra encarnação vai tocar de novo. Ela não tem consciência disso. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, se for permitido para que aquele novo espírito comece a encarnação tocando um piano maravilhosamente bem, como qualquer profissional, assim será. Pode o espírito, pergunta 220, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Nós acabamos de ver essa resposta. Sim, a gente pode ter esse conhecimento bloqueado momentaneamente. Mas é momentaneamente enquanto tem encarnação. Voltando para espírito, ele adquire a plenitude dos seus conhecimentos de volta. Restabelece. Sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Ademais, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, ele já se evoluiu na engenharia, agora ele quer partir para áreas de saúde. Então, vai ser camuflado esse conhecimento completo que ele tem numa área para ele adquirir outra área que ele queira fazer o seu aperfeiçoamento. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo de que o homem, mesmo selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Nós também já vimos. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente ou frequentemente, abafa esse sentimento. Às vezes nós temos esses conhecimentos guardados conosco, mas pela nossa ignorância, pelo nosso egoísmo, nós mesmos abafamos, nós fechamos as portas, as janelas, né, de algumas intuições que nós temos que são muito fortes conosco. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Não é só o espiritismo que acredita em vida após a morte. Não é só o espiritismo que acredita na comunicação entre os espíritos. Então, isso existe em vários povos diferentes. Nós juntamos todas essas informações numa doutrina que nos facilita entender muitas coisas, né? Mas a doutrina espírita não é não detém, né, o conhecimento restrito a ela.
Essa doutrina, a doutrina espírita, é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Ou seja, encontramos vestígios e sinais dessas coisas que nós acreditamos na doutrina espírita. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Sem querer fazer crítica a nenhuma religião, quem aqui não conhece pessoas que trabalhavam na casa espírita e muitas vezes por preconceito abandonaram a casa espírita e foram frequentar outras religiões e às vezes convicções que elas tinham na casa espírita deixaram de ter para poder frequentar uma outra religião que não trouxesse para ela algum tipo de constrangimento. Hoje em dia, quando nós falamos de espiritismo, de casa espírita, nós temos muito mais conforto do que tínhamos há 20 anos atrás. Então, as portas estão muito mais abertas hoje, mas eu conheço muitas pessoas que abandonaram a casa espírita por não se sentirem à vontade de falar, eu sou espírita, eu trabalho na casa espírita, né? Então, por preconceito, às vezes a gente abafa ou deixa de aprofundar os estudos de uma coisa que a gente acredita, mas para não se sentir rejeitado por outras pessoas que às vezes não entendem a doutrina espírita como ela realmente é.